Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que voltamos a encontrar vocês nesta manhã de sábado, desejando a todos que aí onde você esteja, ao horário seja, você esteja também recebendo todas essas bênçãos divinas do Jesus cuidando de você. Esse programa que tem a pretensão de cuidar de cada um de nós. Enquanto estamos aqui conversando, aprendendo, estudando, meditando, Jesus e os benfeitores espirituais estão aí com você, comigo, com todos nós. Hoje eu trouxe uma pequena reflexão para começarmos, para mim o dia, para vocês a tarde, a noite. Fala-se da primeira doença, a doença original. Disse que a doença original é a falta de fé, porque a fé é capaz de nos curar de todas as mazelas. Então, vamos exercitar isso. Vamos ter confiança em Deus, confiança em nós mesmos, confiança na espiritualidade, confiança que tudo que nos acontece, acontece por uma razão. E só nós nos ligarmos a isso, no sentido de que vamos superar todos os obstáculos, como temos superado até aqui, não é verdade? Por mais difícil que esteja sendo a sua vida, o seu dia, no momento, é só um momento. É um momento difícil, não é uma vida difícil. Lembre-se disso sempre. Então, Deus, a palavra Deus, tem no meio, é D-E-U-S. No meio de Deus está o eu. Eu estou no meio de Deus. Você, quando diz eu, está também no meio de Deus. Então, nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados, e é a fé que nos conecta a Deus. Vamos juntos? Vamos dar as mãos? Vamos começar um programa com muita alegria e fazer reverberar por todos os nossos amigos? Então, compartilha, leve essa mensagem de Jesus, ajude a TV Nova Luz a chegar a todos os corações. Nós queremos paz, nós queremos amor, nós queremos alegria. Então, vamos lá, começando o nosso programa com um grande sorriso e passando também para a nossa Jeane. Hoje nós estamos completíssimos. Jeane Torres, Marcos Vinícius, Declair Rodrigues, Luiz Romeu e Ara Miragaia. Nós começamos sempre pela Jeane e depois damos a sequência e eu falo com vocês daqui a pouco. Um beijo. Olá, queridos amigos. Como é bom ouvir essa palavrinha que a Soninha nos lembrou. Fé. Como está a nossa fé, meus queridos amigos? Estamos caminhando com fé? Não uma fé cega, mas a fé raciocinada, a fé ativa. Será que estamos caminhando? Estamos passando por momentos tão difíceis nessa nossa caminhada, muitos irmãos enfermos, muitos irmãos desequilibrados emocionalmente, em pensamentos, em ações. E como é importante nós nos fortalecermos na nossa fé. Como a Soninha bem colocou, na palavra Deus está o eu. E realmente nós estamos dentro desta palavrinha, porque nós estamos a todo momento sendo abraçados por Deus. Ele nos envolve sempre com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua luz. E é por isso que nós temos a certeza de que tudo vai passar, de que nós teremos um novo amanhecer em breve, com muita alegria, com muita paz. Muitas coisas boas ainda virão pela frente. Basta que a gente faça a nossa parte. Basta que a gente procure ser cada dia melhor e exercitar esse amor que nos envolve, que nos é doado a cada novo amanhecer, pelo nosso Pai amoroso, pela nossa mãezinha amada, pelo nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus,
e por todos esses amigos espirituais. E nós queremos iniciar esse nosso programa agora, nos unindo. Nós aqui no programa e vocês aí do outro lado, no espaço físico onde vocês estão. É possível nos unir através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, mentes e corações unidos nesse momento, para que possamos entrar em sintonia com esse nosso Pai amoroso, com nossa mãezinha tão amada e com nosso Mestre Jesus. Vamos estabelecer essa conexão agora conosco e vamos rogar por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram necessitados de uma palavra amiga, de uma escuta, de uma cura, de um equilíbrio emocional, espiritual. É possível, através da união dos nossos pensamentos, levarmos esse bálsamo de luz através da oração. Então vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos materiais, abrir a nossa visão espiritual e nos conectarmos aos nossos amigos espirituais, ao nosso Pai maior. Que nesse instante, Pai amado, possamos estar sentindo a sua proteção, o seu amor, a presença do nosso Mestre Jesus e o colo maternal de nossa Mãe Maria. Essa trindade de luz, que possamos nesse instante, com os nossos pensamentos, com a união dos nossos sentimentos, levarmos através dessa singela oração vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, de cura, de bem-estar para todos os lares implantados no nosso planeta Terra. Pai amado, Mestre Jesus, Mãezinha, que nesse instante nossa oração sirva como um bálsamo de luz, acalmando todos os corações entristecidos, equilibrando as mentes perturbadas. Que nesse momento essa oração sirva como uma luz ao final de um túnel, clareando os nossos caminhos, nos mostrando por onde devemos trilhar para alcançarmos o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, a nossa tão sonhada transformação moral, evolução espiritual. Que possamos, a partir de hoje, nos fortalecermos na nossa fé, a fé ativa, que acolhe, que auxilia, que trabalha, que se renova a cada dia, a cada novo amanhecer. Que o nosso olhar seja sempre para o belo, para o bom, para a luz, e que possamos enxergar em cada dificuldade que cada um de nós está passando uma oportunidade de crescimento, de trabalho, de reparação. Que sejamos como faróis, iluminando todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, exemplificando em nossa fala, em nossos gestos, em nossos sentimentos e pensamentos. Toda essa palavra de amor, de caridade, de esclarecimento que nos foi ofertada através do nosso Mestre Jesus. Que sejamos um exemplo vivo desse evangelho de amor e de libertação. Que nesse instante
todos esses amigos espirituais que se unem ao trabalho edificante desse programa possam nos trazer as vibrações que cada um de nós precisa para nos mantermos serenos, tranquilos, equilibrados e confiantes, firmes na nossa fé. Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos amigos, tem bastante tempo que eu não faço isso. E antes de passar para o Marcos, hoje eu senti vontade que vocês possam receber nesse momento o meu abraço fluídico, carregado de muita paz. Sintam-se abraçadinhos, sentindo toda a minha vibração de amor, de carinho por vocês. Há muito tempo que eu não dava esse abraço, tá? Tá aí, indo de encontro até vocês, carregado de muito amor. Vamos lá, Marcos? Vamos falar do Evangelho? Ilumine mais os nossos corações. Olá, meus amigos. Bom dia para todos. Uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos, envolvidos por essas vibrações fraternas, para que possamos estudar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos ler uma mensagem do livro Vinho de Luz, do querido benfeitor Emmanuel. É o capítulo 99, cujo título é Dos Diversos Caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Então, Emmanuel já começa nos chamando a atenção para nós vermos se nós, como estudantes da nova revelação, estamos inseridos em alguma dessas características. Os que permanecem na periferia dos pensamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Então, todos nós que seguimos o Cristo, estudamos o Evangelho de Jesus, independente da nossa religião, nós somos cristãos. O que nós estamos fazendo de todo esse aprendizado que estamos tendo? Será que estamos presos tão somente aos fenômenos, sem qualquer propósito de nos renovarmos interiormente? E podemos dizer fenômenos, puxando para a nossa religião espírita, os fenômenos mediúnicos. Será que nós nos prendemos tão somente a esses fenômenos, sem nos renovarmos, que é o mais importante? Os nossos irmãos católicos, será que eles estão presos tão somente aos milagres que acontecem, sem se renovarem? E assim, nós podemos falar de todas as religiões que professam os ensinamentos de Jesus. A que nós estamos nos apegando? Tão somente aos fenômenos externos? Ou estamos nos olhando internamente, procurando nos melhorar? Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Muitos de nós nos prendemos a vírgulas, a pontos, ficamos estudando meticulosamente alguns textos bíblicos e paramos só nisso. Onde está o proveito? A leitura, o estudo é muito importante quando nós aplicamos na nossa vida diária. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. E isso é o que nós mais vemos. Uns achando que a sua religião é melhor do que a religião do outro. Quando, na verdade, o ensinamento é único, o ensinamento de Jesus. Então, não devemos nos prender a esse sectarismo. Devemos respeitar os diversos e variados caminhos que existem. A essência, o cerne, é um só, o cristianismo, o amor de Jesus, a caridade,
a fraternidade. E respeitando-nos, nós iremos caminhar com mais amorosidade, com mais respeito, com mais amor, e conseguiremos chegar ao objetivo da nossa estadia aqui na Terra. Quando paramos para discutir qual é a melhor religião, só perdemos tempo, porque todas as religiões são boas, todas são caminhos oferecidos pelo nosso Pai para que alcancemos o nosso objetivo, que é a evolução. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamar de proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Então, muitas das vezes, quando estamos presos ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, só pensamos em nós, só pedimos por nós, e nesse petitório nós perdemos um tempo muito valioso para o nosso aprendizado, para a nossa transformação. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Então, quando nós nos deixamos levar pelas paixões, nós estamos indo de longe do entendimento que Jesus nos trouxe, da aplicabilidade de tudo aquilo que Ele nos ensinou, da humildade, da caridade, do amor, da benevolência, do respeito, enfim, de todas essas virtudes que são inerentes a nós, seres espirituais, mas que precisamos lapidar em nossos corações para que elas possam brilhar. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Quantos de nós, muitas das vezes, nos sentimos tristes e aí mergulhamos nessa tristeza sem fim e só perdemos tempo? Perdemos essa oportunidade de crescimento, de olhar um céu todo estrelado, de enxergar tantas belezas que a vida nos traz para o nosso crescimento, tantos poemas que a natureza nos traz para o nosso encantamento. É quando mergulhamos na tristeza e olhamos só para o nosso umbigo. Então nós vamos vendo que são diversos os caminhos que a vida se nos apresenta. E esses caminhos, nós como cristãos, Emmanuel ele vai aqui trazendo para todos nós esses variados caminhos. E quais desses caminhos que nós estamos? Será que nós enveredamos em algum momento de nossa vida por algum desses caminhos? E se enveredamos, nós ficamos muito tempo? Ou se hoje nós estamos em um desses caminhos, é necessário nós prestarmos atenção, porque o nosso benfeitor, ele está nos chamando a atenção para que nós possamos refletir, porque se nos consideramos cristãos, se seguimos o ensinamento de Jesus, nós temos que ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes para que assim possamos entender, compreender e colocar em prática tudo aquilo que nos propomos a aprender. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Será que nós somos daquelas pessoas que duvidam de tudo? Igual a São Tomé, que mesmo vendo não crê, que põe a reputação de irmãos nossos, mesmo que estejamos com razão. É esse o ensinamento que Jesus nos passou? É aquilo que Ele nos legou? Precisamos refletir. O que estamos fazendo com a nossa palavra? Como está o nosso senso crítico? Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário? Isso também é muito importante, meus irmãos. Muitas das vezes nós ficamos ciscando aqui e ali, matando nossa curiosidade, mas não fazemos nada. Só perdemos tempo. E perdemos uma grande oportunidade de trabalhar na seara de Jesus. Recebemos muitos convites, e às vezes por vaidade negamos esses convites. Recebemos muitas oportunidades e às vezes por orgulho dispensamos essas oportunidades. Então precisamos
realmente meditar em nossas ações, refletir profundamente, pegar a charrua, arrumar aquele cantinho que nos sintamos mais à vontade, mais felizes, trabalhar com seriedade, não ficando aqui a colar sem rumo, perdendo um tempo precioso de nossas vidas. Aqueles que se regozijam na presunção passam um dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. E realmente, muitas das vezes, nós nos achamos senhores da verdade. Só nós temos razão. Ninguém mais está certo. E aí ficamos como inquisidores, acusando as pessoas, dizendo que elas estão erradas, quando, na verdade, estamos perdendo valioso tempo. E Emmanuel, ele vai concluir essa mensagem dele trazendo a característica do verdadeiro cristão, o caminho correto que nós devemos seguir, onde ele nos fala: os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Então, todos nós que nos matriculamos na escola do Evangelho, devemos manter viva a luz da nossa fé, provando ela em todos os momentos, experimentando ela em nós mesmos e sendo o reflexo da vontade de Deus na vida de nossos irmãos, porque estamos aqui para nos amar, para nos ajudar uns aos outros, e não para ficar criticando, para ficar sendo curioso, para ficar daqui para colar, porque com isso nós só perderemos um tempo valiosíssimo da nossa encarnação. Então precisamos nos conscientizar, precisamos refletir em tudo aquilo que estamos fazendo da nossa vida, dessa presente existência, para saber se realmente estamos sendo um bom aluno, para saber se realmente estamos seguindo o caminho correto, aquele que deixará a nossa consciência tranquila diante de nós mesmos. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Passar a palavra agora para a nossa irmã Sônia. Eu estava aqui pensando, né, quando Jesus diz assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E tem uma outra fala de Jesus que ele diz, quando fizeres a um desses pequeninos, né, qualquer um deles, é a mim que o fazes. Aí eu fiquei pensando, Jesus, ele aproveita todo momento de dar um ensinamento para a gente, né? E eu fiquei pensando, se Jesus diz, quando fizeres a um deles, é a mim que fazes, Jesus está se comparando a nós, olha que coisa interessante. Ele está se colocando no lugar de cada um de nós, né? E aí, quando ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim, e fazendo uma ligação paralela dessa fala, quando ele se coloca no lugar de cada um de nós, e quando ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele está falando que ninguém vai ao Pai se não for pelo outro, por cada um de nós. Então, quando eu comecei a falar da falta de fé, né, e da necessidade de ter a fé, eu fiquei pensando nisso. Como é que a gente exercita isso? Quando a gente não tem fé, quando a gente não tem Deus, quando a gente não acredita que alguma coisa está acontecendo e que isso tem um porquê, a tendência é de ficarmos pessimistas, de nos levarmos para o lado dos sentimentos negativos, cria dentro de nós uma insuficiência, um vazio, não é assim que acontece? Quando você se deixa levar por alguma situação e que você começa a achar que aquilo não vai ter mesmo uma solução, e aí de repente você começa a pensar só no que vai dar errado, e você daqui a pouco está se sentindo sufocado, doente mesmo, com crise de ansiedade, entra em depressão, sente um vazio, eu não tenho ninguém. Mas se você coloca Deus, você começa a se preencher com isso.
Quando você diz, não, eu não estou sozinho. Deus sabe o que faz. Ele está aqui comigo. Ele vai me levar por uma solução para isso. Porque nós precisamos passar, às vezes, por umas necessidades, umas dores, para que a gente possa aprender. Infelizmente, nós ainda estamos nesse estágio, né? Por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com a questão do crescer através do outro? Porque quando a gente se olha só para o nosso umbigo, quando a gente só olha para as nossas dores, a tendência é, além de ficar nesse sofrimento, nesse vazio, nessa sensação de ansiedade de que tudo vai dar errado, a gente também se afasta do outro, e a gente se afasta de Deus, né? A maneira de... E aí fica nessa situação. E muitas vezes, o que algumas pessoas fazem é fugir para o lado oposto. E aí começa a buscar prazeres efêmeros, começa fugazes, começa a negar o que está acontecendo também. E aí fica, a gente vai de um lado para a tristeza profunda, para o vazio, para a insuficiência, do não vou dar conta, ou então, não, está tudo bem, está tudo ótimo, é assim mesmo, não sei o quê, porque a gente precisa, e não acaba não aprendendo nada, não é verdade? Então, nós podemos, o que nós devemos fazer é nos conectarmos a Deus, e é através da fé, é através da oração, da meditação, isso tudo vai preenchendo esse vazio, mas não é suficiente, porque não existe uma conexão com Deus que não seja através do outro. E aí entra a história que eu estava falando para vocês, de Jesus dizendo, ninguém vai ao Pai sem ser por mim, e eu sou aquele outro a quem você faz ou não faz alguma coisa. Então, nós precisamos nos conectar com o outro, e essa conexão vem através do amor. Então, a oração, quando nós pedimos por nós, ela é muito válida, mas quando nós pedimos pelo outro, ela abre, ela amplia a nossa visão, ela abre o nosso coração, ela faz essa conexão, é como se nós subíssemos e nos conectássemos cada vez mais com Deus. Então, vamos fazer isso, vamos procurar servir, procurar ajudar o outro. E muitas vezes nós ficamos buscando isso através de um trabalho grandioso, de uma coisa assim, muito maior do que dar um sorriso, muito maior do que dar um bom dia, muito maior do que observar o amigo ao lado e perceber se ele está precisando de uma palavra amiga, de uma escuta. E às vezes as pessoas não estão precisando de palavra nenhuma, as pessoas estão precisando ser ouvidas. Então, você pode ser esse ouvido? Pode? Que bom, né? Então, de vez em quando você vai falar, de vez em quando é você que vai ouvir. E essa troca, isso faz com que a energia do nosso planeta mude. A gente não tem noção de que quando a gente faz uma coisinha aqui, isso pode repercutir lá no Japão, lá na nossa Cris Morita, né? E quando lá alguém faz alguma coisa, nós também sentimos aqui. É tudo uma grande cadeia, uma grande interconexões. Os nossos corações estão interligados em Jesus, em Deus. Então faça isso, procure olhar mais para o outro. Quando você se sentir muito triste, olhe para o outro, observe o outro. Talvez seja o outro que vai te ajudar, talvez seja ele que vai te ouvir, mas talvez seja a hora de você, ouvindo o que ele precisa, encontrar uma solução para o seu problema. Isso acontece muito com os terapeutas, com os psicólogos. Às vezes chegam clientes que diz aquilo que a gente quer ouvir, e isso é tão bom, porque você está ali para ajudar e, na verdade, você recebe uma ajuda imensa.
né? E aquilo você pode passar para o outro, essa experiência, né? Isso acontece com os médicos também, acontece com todo mundo que ajuda. E que a gente ajudando o outro, está se ajudando muito mais e ajudando também o mundo. Vamos fazer esse exercício, né? Tem tantos caminhos para a gente conseguir isso. Se não der certo de um jeito, faz do outro. Mas procure, olhe para dentro. Olhe quais são as suas necessidades. E aí, quando você enxergar as suas necessidades, busca ajuda no outro, através do trabalho, através do ser. Ser para o outro, ser para si mesmo. Vamos lá, vamos fazer isso? Como eu falei, a meditação e a oração é uma forma de se equilibrar, de encontrar o seu centro, de sair dessa coisa de estar sem ar, porque a vida está difícil. A vida está difícil, a vida é difícil. Se a gente olhar desse jeito, mas a gente pode procurar um caminho que facilite o caminhar da gente, né? Tem aquele Castanheda, né? Ele diz que todo caminho é apenas um caminho. Todos os caminhos levam a qualquer lugar. Mas quando você estiver no caminho, pergunte se esse caminho tem coração. Se ele te fala alguma coisa ao seu coração. E se o caminho tem coração, siga esse caminho. Porque todos os caminhos são apenas um caminho. Procure o seu caminho. O caminho que te toca fundo o coração. O caminho que te faz olhar para dentro, que te desperta bondade, que te desperta alegria, que te desperta a vontade de passar tudo que você tem de bom para fora, para o mundo, para as pessoas. E aí, quando você menos perceber, a vida se tornou uma alegria só. Vamos nos unir agora? Vamos irradiar esse amor para todo mundo? Vamos lá? Vamos nos concentrar na nossa respiração, que é uma forma mais tranquila de olhar para dentro e de nos acalmarmos, de relaxar. Você pode aí onde você está, se você puder, fechar os olhos, mas procure uma posição agradável. Procure sentar-se ou deitar-se. E se você não puder fazer isso agora, despreocupe-se. Faça quando puder. Apenas acompanhe a minha voz, que irá contigo por todo esse trabalho. Inspire e expire. Entre em contato com o oxigênio que te dá vida. Sinta o ar entrando pelas suas narinas, saindo. Observe como é o ar entrando, a temperatura. Observe a sua respiração, se está mais profunda, mais superficial. E vá se deixando levar por este relaxamento que vem na medida em que você inspira e expira. Ao expirar, você pode trazer junto com o ar que entra em você, imaginar, sentir, desejar, trazer todos os recursos para que você fique saudavelmente bem. E ao expirar, pode deixar sair junto com o ar toxinas, tudo aquilo que se ficasse preso em você faria mal. Pode deixar sair os seus medos, as suas angústias, as suas tristezas. Desapegue-se de tudo isso, mas desapegue-se com gratidão, porque o medo muitas vezes vem para nos proteger. Ele é um ótimo aliado quando estamos diante de uma ameaça. Mas ele não precisa ficar por muito tempo. Então agradeça e deixe-o ir. A tristeza
Muitas vezes é um sinal de que algo na nossa vida não está em equilíbrio. Ela vem para nos mostrar isso, mas não precisa ficar. Você pode deixar sair. E assim vai fazendo com raiva, com rancor, com ressentimento, com todo sentimento de vazio, de insuficiência que um dia você chegou a ter. Porque eles precisavam te mostrar que algo estava errado. Mas agora você pode deixar sair. Entregue a Deus, entregue a Jesus, entregue-se. Tenha fé. É hora de se transformar. Isso, continue assim, prestando atenção no ar entrando e saindo. E agora, você pode também imaginar, criar, perceber ou desejar, observar-se diante de um caminho. Uma estrada, uma trilha, à beira do mar. Eu não sei como é o seu caminho, mas o que eu sei é que agora você pode estar aí, diante, no início desse caminho. E você não está sozinho, porque Jesus está cuidando de você. E você então, sabendo disso, você pode começar a caminhar. Dê o primeiro passo, o segundo. Tenha coragem, tenha fé. Observe agora como é o seu caminho. É um caminho reto? Tem muitas curvas? Como é a paisagem ao redor desse caminho? Precisa de algum cuidado? Talvez alguns caminhos precisam ser retiradas algumas pedras, algumas folhas mortas, caídas ao longo do caminho. Talvez alguns caminhos precisam ser arrumados, acertados. Alguns buraquinhos. Eu não sei como é. Vai consertando. Vai dando aí o seu jeito. Vai cuidando do seu caminho. O caminho se faz caminhando. E Jesus está com você para cuidar de tudo que precisa ser cuidado. Caminhe passo a passo. Observe como fica mais fácil depois que você vai limpando tudo adiante. Você pode usar o que você quiser. A sua mente é criativa. É verdade, você pode usar aquelas coisas que usam, né, para limpar um vento. Você pode usar um aspirador, você pode usar uma vassoura, você pode usar o que quiser. Você tem todos os recursos para cuidar dos seus caminhos. E é isso que você está fazendo agora, junto com Jesus. E cada um que nesse momento está aqui, cuidando do caminho, cuida também dos diversos caminhos que se entrelaçam por esse mundo afora. Isso, continue, até que você sinta que o seu caminho agora está mais claro, está mais reto, e que você pode até olhar lá adiante e ver o horizonte. E você pode olhar para os lados e ver a paisagem. Talvez você veja flores, talvez árvores. Talvez você possa até ver casas. Não tem problema, é o seu caminho. Agora, você caminha mais um pouco, mas eu quero que o seu caminho te leve hoje a uma clareira, a um espaço, a um campo, onde todos os caminhos vão dar. Isso. E é lá que nós vamos nos encontrar. Eu
você, todos nós. E lá no meio dessa clareira existe um pequeno monte. E nele está sentado o Mestre querido, que nos aguarda. E como há 2000 anos, ele começa a falar, a contar suas histórias, suas parábolas, a nos falar que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E que Ele é como nós. E tudo que fizermos uns aos outros, estaremos fazendo a Jesus. E vai contando mais histórias, e vai abraçando um e beijando o outro, e dizendo: filho, eu te amo, siga adiante, tenha fé, deixe brilhar a vossa luz, vós sois o sal da terra. Ouça o que Jesus diz, especialmente para você agora. E guarde isso. Sinta o olhar carinhoso do Mestre. Ele fica registrado em você, na sua memória, agora e para sempre. E você pode se sentir aí, sempre que desejar. É um lugar seu, meu, nosso. É o nosso encontro com Jesus. E você pode voltar aí, sempre que se sentir aflito, sempre que se sentir sozinho, sempre que sentir que precisa de reabastecer o seu amor, a sua energia, o seu bem-estar. Você agora já sabe o caminho. E é hora de retornar. É hora de prestar atenção no ar entrando e saindo das suas narinas, ou pela sua boca, ou por ambos. E se trazendo de volta, mas com todo o aprendizado desse exercício, desse encontro com Jesus, desse encontro com o outro, desse encontro com a fé e com o amor. Traga isso com você. Vai se trazendo de volta, sentindo a sua respiração, entrando em contato com o seu corpo aí, agora. Isso, sinta todo o bem-estar. Abra os seus olhos, sorria e agradeça ao Pai por isso e por tudo mais. Pelo bem que recebe, pelo bem que pode fazer. Pela sua vida, pelo seu futuro, pelos seus caminhos. Vem com a gente, vamos continuar juntos. Seja bem-vindo de volta. Que a paz esteja sempre no seu coração. Declair, querida. Vamos lá? Olá, amigos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Sempre aprendendo. Sempre tirando de tudo que acontece nesse programa o melhor para a minha caminhada. Depois que o Marcos postou o assunto dessa semana, eu fui procurar para ler alguma coisa a respeito e descobri no livro Jesus no Lar, o capítulo 14, A Coroa e as Asas, um assunto muito interessante que eu aconselho vocês a lerem. Façam lá sua pesquisa. A Coroa e as Asas, capítulo 14, no livro Jesus no Lar. Mas eu não vou ler hoje. Vou deixar vocês curiosos. Por quê? Porque através de todo esse momento até agora do programa, eu fiquei refletindo sobre a minha caminhada, a minha fé. Então, eu vou contar uma historinha minha. Eu sempre falo para vocês que o Espiritismo veio para mim pela dor.
com o desencarne do meu filho. E na época, eu trabalhava no shopping, eu tinha uma loja no shopping, e fiz amizade com uma amiga minha, muito querida até hoje, a Maria Emília, que trabalhava numa loja em frente. Ela é muito católica. E conversávamos muito sobre religião. E eu sempre dizia para ela, eu queria ter uma pontinha de dedo da sua fé. E ela dizia para mim, você tem. É só você parar e pensar. Mas eu não parava e não pensava. Na época era muito sofrimento. Eu tinha muita pena de mim mesma. E não pensava na fé. Não pensava em nada. Questionava muito. Questionei muito a Deus por tudo que aconteceu. Um dia, ela me convidou para ir visitar uma casa onde acolhia crianças. Ela falou, vai lá, você vai gostar. Ela queria me ajudar, não é? Essa amiga, Maria Emília, depois do desencarne do meu filho, durante uns 6 ou 7 meses, ela ia todo dia de manhã na minha casa fazer oração comigo. Todos os dias ela ia na minha casa fazer oração comigo. Então ela me convidou para ir nessa casa que ajudava as crianças dentro de uma comunidade. Eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Ela falou, não precisa fazer nada, vai lá conversar com as crianças, junto com uma outra amiga dela que também ia lá, a Eleusa. E eu falei, tá bom, eu vou. Eu comecei a ir com a Eleusa nessa casa, que hoje é minha casa espírita, o Grupo Espírita Recanto da Prece, na comunidade do Terreirão, aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a ir, mas eu não sabia que era uma casa espírita. Eu pensei que fosse um lugar que ajudava as crianças, a apoio escolar e outras coisas, os valores, né? E comecei a frequentar a casa. Mas sempre com muita pena de mim mesma, minha dor. Eu queria lá que as crianças preenchessem o vazio que eu estava sentindo. Mas depois eu comecei a perceber quantas dores maiores que a minha tinham ali dentro. Das crianças, das mães, das famílias. E com isso eu comecei a esquecer um pouquinho da minha dor, esquecer daqueles momentos, né? Porque é muito difícil esquecer isso. Mas eu conseguia preencher o momento que eu estava lá com as atividades que eu dava com as crianças. Eu comecei a ensinar artesanato, a uns trabalhos manuais diferentes. E isso fez com que eu começasse a trilhar um novo caminho, que é o caminho de olhar primeiro ao outro e ver as suas dores e perceber que eu não estava sozinha nessa caminhada da dor, da perda, do sofrimento. E isso fez com que eu começasse a me interessar, a estudar um pouquinho mais, a procurar perceber e ter condições de passar para o outro alguma coisa de bom que tinha dentro de mim, mas estava esquecido. E assim foi durante a história, agora dia 27 de novembro, fazem 20 anos do desencarne do meu filho. E foram 20 anos de aprendizado. E até hoje eu estou aprendendo. Mas eu não questiono mais a minha fé. Agora eu sei que eu tenho fé. E eu vou trabalhar todos os dias para que essa fé, cada vez mais, fique dentro de mim. Porque eu sei que eu estou entre Deus. Eu quero fazer para o outro o melhor de mim. E é assim que nós caminhamos, irmãos. Tentando ver as dores do outro.
que às vezes é tão maior que a nossa, não é? Então é isso, é essa história que eu queria contar, da minha caminhada. Tem tantas outras, né, que a gente pode ver de um amigo, de um vizinho, de um conhecido, de um parente, né? São dores, mas são aprendizados que nos faz crescer, evoluir. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos anjos guardiões de nossas vidas, né? Que nos ajudam, que nos amparam, que nos dá a mão. Vamos agradecer sempre. Fiquem na paz. Ai, Declaí, que coisa linda, né? Você colocou emoção em tudo que eu queria dizer. Você falou de uma forma tão emocional, tão direta aos nossos corações, né? Porque os caminhos são esses, os caminhos são duros, os caminhos às vezes têm pedras, têm buracos, mas a gente às vezes passa, cai em alguns deles para poder levantar e ver que o caminho pode ser lindo, que na verdade a vida é linda, né? É Muito verdade. obrigada, viu? Muito obrigada. A vida é linda, é isso mesmo. A vida é linda. A gente tem que perceber isso todos os dias. Quando abrimos os olhos, o sol, ou a chuva, ou o vento, são bênçãos de Deus para nós. São pequenos mimos que Deus nos dá todos os dias, não é? São pequenos mimos que a gente tem que trazer dentro do nosso coração e dividir com o outro. E que não nos impede de chorar de vez em quando, Não, de não. ombro Eu sou amigo, muito né? chorona. Buscar... Hoje eu não chorei, mas eu sou muito chorona. Eu Mas choro a gente até tem que agradecer. Eu choro Olha os lencinhos da Dea. Não, mas eu choro emocionalmente. Eu percebo aquela beleza, né? Hoje eu chorei de ver a Yara feliz. A Yarinha estava tão batidinha. Hoje eu agradeci a Deus e chorei de emoção de ver a Yara tão bem, tão feliz. Vamos lá, isso, então meus fala aí, amigos. feliz, né, querida, Eu também. amo vocês, amo todos vocês. Eu também amo vocês. Muito obrigada. Então, vamos lá. Como não existem coincidências, eu hoje resolvi falar com vocês sobre um remédio para dor. Olha só que interessante, né? Existe uma coisa que eu sempre achei muito legal quando eu era mais nova. Eu conheci algumas pessoas que tinham a sua farmacinha natural ou a sua farmacinha homeopática, que tinham alguns chazinhos separados, bem estratégicos em casa. Isso existia na minha época. Não sei se hoje em dia ainda tem. Né? O bom da gente ficar velho é que a gente tem umas lembranças fantásticas. E aí, um dos remédios que eu sempre conheci e que era comum ter lá em casa, mas olha que interessante, não era tão comum da gente usar, da minha mãe usar em mim, mas era muito comum para a gente usar nos nossos bichinhos, nos nossos animais. A gente adotava muito animaizinhos, era a arnica montana, a arnica. Eu acredito que grande parte de vocês já ouviu falar da arnica. É um dos remédios básicos utilizados pela homeopatia. E, mais do que tudo, eu gosto de lembrar aos pacientes, as pessoas que me conhecem, de que nada tenho contra a medicina alopática e a pratico. Mas existem alguns medicamentos, principalmente os analgésicos, que tomaram um vulto de uma forma tal e que muitas vezes as pessoas ficam trocando de analgésicos, mas não conseguem ter um retorno que elas esperam de suas dores. Até porque muitas vezes as pessoas procuram no analgésico a resolução do que elas têm. E às vezes elas não têm só dor, elas têm um processo que leva também à dor. Mas é sempre bom a gente ter em casa um analgésico. É bom, acontece da gente às vezes precisar. E a arnica, ela é conhecida como um grande remédio do traumatismo. Então, veja bem, gente, e pouco importando, a princípio, qual é o órgão lesado. Mas é óbvio que a gente ouve muito mais falar do uso da arnica na parte osteoarticular. Então,
pensar um pouquinho. Quem tem criança em casa, volta e meia tem o quê? Traumatismozinho. Passou de uma certa idade como eu, também volta e meia tem uma dorzinha ou um traumatismozinho. Então é bom ter um analgésico que tem um efeito muito bom e principalmente os efeitos colaterais deles são mínimos ou praticamente não existem. Vai depender muito, obviamente, da sensibilidade da pessoa. Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse hipersensibilidade árnica, mas nada é impossível, porque a gente está falando de pessoas únicas, né? Mas a arnica é uma ótima, mas uma ótima opção para se ter em casa, ok? Ela é muito utilizada após os procedimentos cirúrgicos, tanto dentários como procedimentos em geral. E existem, obviamente, aí quem estuda a homeopatia possui algumas prescrições, muitas vezes utilizadas antes da cirurgia, para prever algumas situações como sangramentos ou mesmo dores que podem ser bastante reduzidas no pós-cirúrgico com o uso anterior da homeopatia, no caso da arnica. As características desse medicamento, é bom a gente lembrar disso. Pensa em dolorimento ou endolorimento, dor, tá? E contusão. Pensa nessas duas coisas se você pensou em arnica montana. A sensação que a pessoa fala é de que o corpo foi espancado, que a pessoa foi pisada. Essa é a sensação da arnica. E provavelmente grande parte das pessoas que estão me ouvindo já sentiram em algum momento isso. É muito indicado para pancada, machucado, contusão, quedas. Eu já levei tombo, gente. Já levei os tombos daquele que você bate com o joelho e fala... A arnica é um ótimo remédio, se você tiver em casa, para você tomar logo. E muitas vezes é utilizado também para pessoas que fazem excessos musculares. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas aí o cara vai para a academia e exagera. Não, o cara carrega 2 bolsas de supermercado de cada lado, porque ele não calculou que não ia comprar aquilo tudo, ou porque não tem outro jeito mesmo, tem que carregar. Isso é um excesso muscular, e que muitas vezes dá uma dor depois nos braços, no ombro, no pescoço, né? Está aí uma boa indicação para a arnica. Ela também pode ser usada externamente, ser aplicada na pele, mas tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Nunca aplicar em pele que está esfolada ou em pele que está ferida. Então, por exemplo, caiu, se arranhou todo, naquela área que está esfolada ou está ferida, não se aplica arnica, não se aplica em área aberta, pele aberta, tá? Aí você faz o uso local, via oral do remédio. Bom, e aí a primeira coisa que é muito comum eu ainda escutar, até porque os tempos mudaram, então existe toda uma mudança de padrão da venda dos remédios. E interesses, obviamente, econômicos, que fazem com que alguns remédios sejam colocados meio de lado, né? Isso está mudando bastante, porque hoje em dia, não só você tem várias farmácias, chamadas farmácias de manipulação homeopatia, que vendem remédios já prontos, mas também já existe venda em algumas farmácias tradicionais. Acredite, tem farmácias tradicionais dessas do dia a dia que você encontra alguns remédios homeopáticos, é só procurar, falar com o vendedor, e pela internet também. Hoje em dia, a gente compra muita coisa pela internet, então é uma questão da gente buscar. Então, eu recomendo para vocês que vocês tenham em casa, e eu vou dar 2 dicas. São fáceis de achar, tá? Eu mesma já vi em várias farmácias comuns e também nas farmácias de manipulação. São os tabletes de arnica de 3DH da Veleda, Veleda se escreve com W, podem procurar na internet, e também uma famosa farmácia homeopática chamada Almeida Prado. Eles produzem remédios em grande escala. E você encontra nas farmácias comuns remédios da Almeida Prado. Eu, outro dia, entrei numa que, inclusive, tinha um standzinho pequenininho, assim, em cima do balcão, com algumas opções da Almeida Prado. Eles têm o hábito de colocar número, né? Mas é só você também se informar ali.
E aí eles têm tabletes de 6CH de arnica montana, que você compra, coloca dentro de casa e tem uma boa opção de um analgésico em casa. Em relação ao gel, né, o gel que pode ser aplicado no caso de uma contusão, existe um outro laboratório chamado Laboratório Boiron, ele é francês, a gente escreve Boiron. Ele também, além da internet, você encontra alguns remédios e o gel de calmante, gel alívio para dor da arnica, da Boiron, ele tem um nomezinho até bem bacaninha, né? É Arnilívio gel. É uma boa opção. Então, não há aquela necessidade, a princípio, de você ir numa consulta de um médico que pratique a homeopatia para você ter o remédio. Obviamente que se você tiver alguém que você conheça que possa fazer, tudo bem, pede para o seu médico, marca uma consulta com o seu homeopata, aí é uma opção de tratamento ou de conduta que você tem para a sua vida. Mas não é necessário, não é preciso você ir necessariamente no homeopata. Você pode procurar nas farmácias comuns ou na internet, que você vai encontrar boas opções desse medicamento tão valioso, tá? Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, uma semana sensacional. A paz de Francisco esteja com vocês e beijinhos. Tchau. Grande Yara, nossa querida Yara responde aí, o pessoal estão fazendo pedidos, Yara, para você dar consulta aí online de homeopatia. O pessoal aí no chat colocou, daquele dia que você falou sobre homeopatia. Eu tenho pretensões, mas ainda não é possível. Eu acho que talvez no ano que vem eu consiga fazer, porque tem que ter uma estrutura organizada, senão fica bem bagunçadinho esse negócio de consulta online, que a pessoa não tem uma organização. Ó, tá vendo? Gente, que programa maravilhoso hoje, hein? Nossa, mãe, desde da Giane com a prece dela, muito sentido essa prece que a Giane faz realmente de coração, as palavras do Marcos, né, fazendo a gente refletir dos caminhos, que não importa a religião. Cristo não criou religião, né? Cristo, ele trouxe um evangelho e é um código de conduta moral. Esse código de conduta moral, se nós seguirmos, nós estaremos no caminho correto, né? E o nosso amigo destacou isso muito bem. Aí a nossa querida Soninha hoje, nossa, eu até anotei, Soninha, porque isso aqui eu vou estudar com calma, que dá um estudo mais aprofundado. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Né? E quando você diz que quando Jesus se comparando a gente não vai ao Pai senão através do outro, nossa, isso calou tão fundo, tão profundo em mim, que por isso que eu anotei aqui para poder estudar, esmiuçar e a gente ter um entendimento mais profundo disso. Porque muitas vezes as pessoas não entendem quando Jesus diz que ele é o caminho e a vida, ele não está falando de si. Ele está falando do caminho de um encontro ao outro. Que nós não somos nada enquanto não formos de encontro ao outro, de ajuda ao outro. Quando a gente auxilia, nós somos auxiliados. E isso foi totalmente... Nossa, Soninha, eu tenho que agradecer aqui, muito obrigado. Né? Porque quando a gente pega aquela parte do juízo final, quando Jesus fala do julgamento final, ali não está perguntando qual é a religião, não está perguntando se a pessoa tem algum título, não está perguntando se a pessoa tem dinheiro, não, está somente o que você fez ao próximo. Né? Aí, quando Jesus vai contando a história que ele vai dizendo, né, que separa os bodes das ovelhas e falar os que estáis, eu já não estou lendo aqui, mas estou só tentando lembrar, os que estão à sua esquerda, afastáveis de mim, vós que praticaste iniquidade, vós né? Ele falou assim, Senhor, mas quando foi que não tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive doente, preso, e não foste me visitar, estive nu e não me vestisse. Eles vão falar, Senhor,
Quando foi que não fizemos isto? E aí o Cristo diz, toda vez que deixaste de auxiliar um menor de vós. E virou para a direita, venha vós, vamos para o reino do Pai. Vós que auxiliaste, e eles também vão perguntar, Senhor, quando foi que te fizemos isso? E eles falam, toda vez que ajudaste um menor de vós, toda vez que tiveram fome, sede, estivesse preso e você auxiliou. Então, o código moral de Jesus é o nosso grande caminho. Esse é o código moral que vai nos transformar. Se a gente seguir isso, não tem erro. Não tem como a gente tropeçar no caminho. Vamos tropeçar muitas vezes por falta de entendimento nosso, não pela falta da clareza do Mestre amado Jesus e do seu código de amor divino. E aí a Declaí, né, hoje, eu adoro quando a Declaí traz essas historinhas dela, né, os exemplos dela de vida para nós. Realmente a Declaí é um livro. É um livro que, quando a gente lê, a gente cai nas emoções e aí não vai faltar. A gente tem que pegar aqui os lencinhos da D para poder enxugar as lágrimas. Porque quando essa mulher guerreira, sofrida, quando ela fala de si, das suas dores, dos seus sofrimentos, nós vemos os caminhos que o Senhor nos leva até a gente chegar ao porto seguro. Quando Teresa d'Ávila vai caminhando e que ela enfrenta tempestades, rios, né, e enfrenta toda aquela trajetória para chegar até no caminho correto. E Jesus diz para ela, tá vendo, Teresa? Assim que eu faço com aqueles que me seguem. Não o que faz, mas é o que o caminho não é um caminho simples. E para seguir Jesus, a gente tem que se despojar, e é aí que mora, que é aí que está a grande questão. Porque a gente quer chegar no reino das bem-aventuranças, mas sem nos despojar, sem nos reformar, sem nos transformar. E isso não é possível. Então vai ter rios, vai ter pedra, vai ter caminhos pedregosos, vai ter toda uma sequência de caminhos difíceis que somos nós mesmos depurando no nosso próprio caminho. E aí a Teresa d'Ávila vira para Jesus, tá vendo, Senhor? Por isso que tem os poucos, porque ainda são poucos que trilham a caminho do bem. Como diz, pouco entram pela porta estreita, mas ela está lá. É um convite para todos nós. Todos nós temos que ir pela porta estreita, passar por esse caminho. Ah, queridos irmãos, né? E aí a gente fecha com a nossa querida Yara falando da medicina do futuro, da medicina que vê o ser integral, que olha corpo e espírito numa coisa só. Porque não adianta tratar, eu estou com dor e tratar dor, mas a ressonância está em outro local, está no espírito, não está no corpo físico. O corpo físico são tão somente o ecoar da onde está a origem da dor. Ah, amigos, que banquete espiritual, né? Que banquete espiritual esse dia, que emoção, e obrigado de estar junto com esse grupo, né? Esse grupo desse querido. Só para fechar aqui, eu quero lembrar que na Congregação Espírita Francisco de Paula, né, lá na Tijuca, que é em Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que é a casa inicial de muitos de nós, até aqui da TV Nova Luz, Ricardo Rodrigues, a Yasmin Madeira, a nossa Denise Magalhães, que está lá em Curitiba. Então a gente fala muito que o Francisco de Paulo tem a missão de formar médios. Esses médios vão para o Brasil e para o mundo, né? Então, na fachada da casa, tem uma letra E, aqui no Rio a gente fala E, em outros estados fala E, né? uma letra enorme, cheio de letra U, pequenininho. Isso foi fruto de uma psicografia que veio da casa, falando assim, só de U's, né, só de letra U's, é grande. Que no final, juntando, só Deus é grande, quando a referência é só início, que na palavra Deus tem o eu. E aí no Francisco de Paulo, por isso que tem essa letra E, cheia de letra Uzinho,
São 12 letras azuis dentro do E, né? Um E enorme, todo brilhante, que fica na fachada do Francisco de Paula. Então, dizendo que só Deus é grande. Queridos, nós só temos que agradecer, né? Exatamente, cada um de nós está lá, né? No coração do Pai. Então, foi muito bom o programa hoje, gente. Eu estou amando, viu? Pena que chegou a hora de terminar, né? Mas aí voltamos àquela questão, tudo que é bom continua, e a gente continua aí pela TV Nova Luz, aí pedimos também para dar o like, para compartilhar, para fazer chegar a mais pessoas. E vamos lá, vamos revendo os programas, tem tantos programas bons, né? De hoje até sábado que vem, vocês têm aí pronto, vai encontrar o Marcos e a Jeane, vai encontrar a Yasmin, o Ricardo, o Américo, a Leila, é muita gente, né? Então, vamos terminar. Quem é o dia hoje de falar a frase final? Oba! Vamos lá, meus queridos amigos. Hoje, com esse programa maravilhoso, e a gente tem que dizer que o amor nos una e a luz nos proteja. Um grande beijo, até sábado, até qualquer hora. Beijo.